Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar mais este estudo da Palavra de Deus. Hoje, Apocalipse capítulo 21, verso 5 até o verso 8. E antes de nós orarmos e darmos início a mais este estudo, apenas para que fique registrado aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet, que os demais estudos, eles se encontram disponíveis no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e também no canal do YouTube, PIPGIM, com Y. Lá se encontram alguns desses estudos do livro de Apocalipse que passaram a ser gravados a partir da parte final do capítulo 18. De lá para cá, todos esses estudos estão disponíveis para serem acessados e compartilhados por todos. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe em mais este estudo. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa e poder, ó Deus, neste momento, dedicar o tempo para o estudo e a compreensão da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça e derrama sobre nós, ó Deus, as Tuas misericórdias. Perdoa os nossos pecados e fortaleça-nos a fé. Te pedimos por isso, Pai, rogando ao Senhor por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Deus nos abençoe. Vamos fazer a revisão do estudo anterior, baseada aqui no texto de Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao verso 4. A primeira parte do nosso texto, como eu disse anteriormente, eu dividi este texto do capítulo 21 em 3 partes e esta é a primeira parte, versos 1 ao verso 4. Quando todos os inimigos forem definitivamente condenados, como vimos no capítulo 20, Satanás, os demônios, homens rebeldes, a morte e o inferno, Cristo será reconhecido e reverenciado por todos os séculos. A partir desse dia, quando as trevas passarem, a glória de Deus e do seu Filho resplandecerá sobre todos os redimidos e sobre toda a nova criação. Na visão sublime e também impressionante do capítulo 21, João testemunhou e, com todas as limitações das palavras, descreveu as glórias da eternidade que os crentes experimentarão na presença do Pai e do Filho, onde serão fartos da justiça e descansarão das suas fadigas terrenas. Uma visão profunda e ao mesmo tempo complexa. E João, então, como as demais visões que ele teve, registrou tudo usando figuras, símbolos, para nos ajudar a compreender a profundidade que aquela visão significou para ele. Os detalhes sobre estas glórias são tão limitados aqui quanto a linguagem usada para expressá-los. Por isso, este capítulo nos permite mais contemplar que interpretar a sublimidade da coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. As primeiras descrições da glória celestial envolveram a realidade cósmica do céu e da terra. Foi a primeira coisa que João percebeu na sua visão. Foi a mudança completa do cosmos. De acordo com a visão, novo céu e nova terra serão revelados. Não se refere simplesmente aos antigos elementos da criação, como nós temos registrado em Gênesis 1:1, mas a substancialmente novos elementos, tanto o céu como também a terra, que não serão simplesmente reparados, eles serão totalmente desfeitos e novos serão introduzidos, porque os primeiros, como diz o texto, terão passado, então eles passarão. Não haverá nenhuma referência desses antigos elementos na eternidade, quando o Senhor Jesus voltar e todas as coisas serem consumidas pela sua justiça. O que é temporal se tornará eterno, o que é imperfeito se tornará perfeito. E enquanto na terra a presença de Deus foi representada pelo templo, era ali que as pessoas tinham acesso à expiação dos seus pecados e eram intercedidas na presença de Deus pelo sumo sacerdote. Na nova terra, o seu povo será a sua habitação. É isso que nós vimos no verso 3 do capítulo 21. E tudo terá uma natureza celestial, permanente, perfeita.
Nesta nova realidade, reservada para os redimidos, justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, não haverá qualquer ameaça ou lugar para o mal. Por isso João registrou que o mar não existirá, final do verso 1 do capítulo 21. E o mar já não existe. Qualquer referência de ameaça ou qualquer referência de maldade não haverá nesta nova realidade. Nem o mar como representação das nações idólatras, nem o que separa os povos, porque o povo de Deus estará todo congregado na sua presença. Este é o significado da Nova Jerusalém, além da sua compreensão geográfica ou étnica, pois ela é símbolo da igreja. Então, Nova Jerusalém, no nosso texto, significa ou representa a igreja. Isso está em conformidade com aquilo que nós lemos no verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Exatamente como nós lemos no verso 2 do capítulo 21, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então o próprio texto, ele dá a interpretação da Nova Jerusalém aqui, a cidade santa. Dentro desta visão que João está tendo, ela é símbolo, ela é representativa na visão da congregação dos santos na presença de Deus. Ela foi descrita como noiva preparada e dirigida por Deus para se encontrar com o noivo, como numa cerimônia de casamento. A noiva que entra adornada e vem até o encontro do seu noivo, e então ali há o primeiro contato, né? Trata-se do encontro da eterna e perfeita união de Cristo com ela, como o tabernáculo de Deus com os homens. Olha essas passagens da Escritura. Primeiro, ainda no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? A Nova Jerusalém, ela descia da parte de Deus, como que Deus dirigindo a igreja para o encontro com o esposo, com o seu Filho Jesus Cristo. Olha, capítulo 2 de Gênesis, verso 22, um texto que no meu entendimento é um texto profético, está descrevendo a criação do homem e da mulher, mas apontando para aquilo que no Novo Testamento, segundo as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, descreve o encontro de Cristo com a igreja. Diz o texto no verso 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e olha quem que apresenta essa mulher para o homem. O próprio Deus apresentou esta mulher ao homem. Capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 2, porque zelo por vós com zelo de Deus. Então, a origem do pastoreio, desse zelo, não é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está se servindo do zelo do próprio Deus a favor da igreja. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, quem que está preparando a igreja para o esposo que é Cristo? Deus. E o apóstolo Paulo foi apenas instrumento desse zelo de Deus para que a igreja fosse finalmente apresentada a Cristo. Aí nós chegamos aqui no capítulo 19, verso 7 de Apocalipse. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, ela está preparada para o casamento. Como resultado desta comunhão perfeita, João descreveu inicialmente 2 grandes bênçãos que acompanharão a Nova Jerusalém. Primeiro, fim das tristezas e o fim da morte. Todas as nossas mais profundas tristezas presentes, elas passarão. Isso serve de consolo para mim e para você. Todas as nossas tristezas terrenas, elas passarão. Parece que elas são intermináveis.
parece que elas vão nos destruir e que nós não suportaremos mais. Mas a palavra de Deus nos garante que essas tristezas, frustrações, essas dores, estes lutos passarão. É uma promessa. Nunca mais haverá lágrima ou motivo para ela em nossos olhos, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, uma por uma. Não ficará uma lágrima sem ser enxuta, porque seremos completamente consolados. Isso significa felicidade e paz perpétuas, promessas estas que são endereçadas aos santos. No dia do Senhor, não apenas as tristezas, aqui representadas pela lágrima, mas a maior causa dela, a morte, será eliminada completamente. Essa causa será completamente eliminada. O texto de hoje se encontra aí nos versos 5 ao verso 8. Vamos ler a passagem que diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos já direto para o nosso texto, em busca da compreensão do seu significado. Verso 5 diz: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Com o passar do primeiro céu e da primeira terra, algo novo virá, tão perfeito e tão glorioso que nada poderia ser encontrado no atual céu e terra que possa ser comparado. Nada. Tão glorioso será o céu e a terra que o Senhor haverá de trazer à realidade. Ele é o Criador. O verso 5 inicia apresentando o Criador dessa nova criação. Aquele que está sentado no trono. É Ele quem diz: Eis que faço novas todas as coisas. É o mesmo apresentado no verso 11 do capítulo 20. Jesus Cristo, aquele que está assentado no trono e julga Satanás, julga as bestas, julga os ímpios, os lançando para o lago de fogo. É este que está assentado aqui no trono, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme lemos no verso 6. Embora nas Escrituras seja comum o entendimento do Pai como Criador, tal entendimento é parcial. Nós sempre associamos, em geral associamos o ato da criação ao Deus Pai. Contudo, este entendimento, ele é parcial. Ele é uma parte do entendimento completo que a Escritura nos traz. Porque Jesus é o Criador também. Ele participou da criação. O autor do livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele escreve no Evangelho, no capítulo 1, por exemplo, verso 3, o seguinte: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, se referindo ao Verbo, que era Deus, o Verbo que estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas vieram por intermédio dele, todas as coisas foram feitas por meio dele. E o texto também da Escritura indica claramente que o Espírito Santo também participou da criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, no ato criacional. E lá, Deus, em Gênesis 1, é Elohim, que é Deus na sua forma plural. É o conselho da Trindade, é o Pai, é o Filho e o Espírito, em completa e perfeita harmonia, agindo na criação.
operando soberanamente o seu poder no ato da criação. Então, é sim correto afirmar que Jesus é o Criador. Não só por esses textos que nós lemos, mas por este que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 5, 21, verso 5, que aquele que está sentado no trono disse: eis que faço, porque ele é também Criador. Tal introdução foi suficiente para enfatizar a soberania permanente de Cristo, já que a criação é a demonstração do seu poder e da sua revelação geral. Se todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, logo, olhando para os elementos da criação, temos um testemunho da revelação geral do Pai, do Filho e do Espírito. Em particular, temos o testemunho geral do próprio Filho, porque foi por ele que todas as coisas foram criadas. Por isso, a incredulidade perverte a relação do homem com a natureza. Quando o homem ele se opõe e resiste a acreditar em Deus, ele, ao invés de adorar a Deus, ele adora a criatura. Ele troca a verdade pela mentira, quando ele deixa de acreditar em Deus. E o texto de Paulo aos Romanos inicia dizendo que é por meio das coisas criadas que Deus revelou os atributos invisíveis do seu próprio ser. Então, pela natureza, o homem, ele tem contato com a revelação geral. Essa revelação não é uma revelação suficiente para conduzi-lo à salvação. A revelação suficiente para conduzir o homem à salvação são as Escrituras. E nada mais do que as Escrituras. Mas por meio das coisas criadas, como diz o apóstolo Paulo, Deus se faz conhecido, os atributos invisíveis de Deus se faz conhecidos. Esta é a mesma e antiga fuga dos homens para trás das árvores, ao tentar evitar a responsabilidade moral da sua incredulidade e da sua culpa diante do Deus soberano. Quando o homem, por incredulidade, nega o Criador e passa a servir ou adorar a criação. Essa é a fuga do homem. Ele está fugindo de Deus, ou tentando fugir de Deus. Em todo o livro do Apocalipse, o Pai e o Filho são constantemente apresentados como soberanos, estando no governo da história, do princípio ao fim, desde o capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse. Segundo o que está declarado nos primeiros versos do capítulo 1, trata-se o livro da revelação de Jesus Cristo. E depois do capítulo 1, aquela parte introdutória, depois de terem as cartas registradas no capítulo 2, no capítulo 3, João registra a visão daquele que está sentado no trono, o Pai. No capítulo 5, aquele que foi encontrado unicamente digno de tomar o livro daquele que está sentado no trono, da sua mão direita, quebrar os selos e abri-lo, e ele é adorado por todo o universo da criação, por todo ser que respira. Estavam diante da visão de João, diante do Cordeiro de Deus, o adorando. E é ele quem, em todo o livro do Apocalipse, está rompendo os selos e abrindo o livro dos decretos de Deus, executando o plano da redenção na história da humanidade. Ele é, como diz no capítulo 1 de Apocalipse, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nele todas as coisas tiveram um princípio, mas também nele todas as coisas têm um fim. Capítulo 20, todos os seus inimigos foram penalizados severamente e lançados no lago de fogo. Agora nós temos a abertura do capítulo 21 de Apocalipse, mostrando como Cristo, o Criador, ele estabelece uma nova realidade e introduz os santos nesta nova realidade. Ele está o tempo todo no governo da história. Ele está o tempo todo no governo da nossa vida. Por isso João disse lá no capítulo 1, que quando ele se virou para ver com quem estava falando com ele, ele viu Jesus no meio dos candeeiros. E o próprio Jesus é quem interpreta. Ele está no meio das 7 igrejas. Ou seja, na plenitude das igrejas, do seu povo, ele está no meio, Cristo está no meio da igreja. Em nenhum momento o povo de Deus está órfão, em nenhum momento o povo de Deus está abandonado, em nenhum momento Cristo se esqueceu do seu povo.
Ele prometeu aos discípulos em Mateus capítulo 28, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós não estamos falando apenas da presença e da revelação de Jesus no ato do julgamento final. Nós estamos falando que no curso da história, Cristo se faz presente no meio do seu povo. Ele foi aos céus, mas pelo Espírito Ele se faz presente entre nós. E podemos afirmar com confiança que Cristo está no meio do seu povo. Ora, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos nessas palavras o conforto que no meio das nossas tribulações, no meio das nossas angústias, nós não estamos sozinhos, porque Deus está no meio do seu povo. E a visão que João tem aqui é uma visão da plenitude dessa presença de Deus com o seu povo. É o tabernáculo de Deus, Cristo Jesus, no meio do seu povo. E por meio dele, Deus se fazendo presente com os homens. O que nós lemos aqui no final do verso 3 do capítulo 21. Aqui a ênfase está no Filho e na sua soberania de fazer novas todas as coisas. Os homens foram penalizados no capítulo 21, os homens que foram penalizados no capítulo 21, rejeitaram a Deus e pensaram que poderiam criar novas realidades, transformar o mundo e acomodá-lo aos seus prazeres e ambições terrenas. Entretanto, no final, seus desígnios serão frustrados, porque somente Deus tem o poder de criar novo céu e nova terra. Não adianta o homem tentar fugir de Deus e sem considerar as Escrituras como guia para a sua vida, para o seu comportamento moral, para a sua vida espiritual. Não adianta o homem continuar correndo para trás das árvores, tentando edificar a sua própria vida, construir os seus prazeres, estabelecer as suas seguranças. Sem Deus não há segurança, porque quando Cristo vier, todas essas circunstâncias que nós criamos em torno de nós mesmos, nas quais tentamos afirmar a nossa segurança, a nossa paz, a nossa tranquilidade, serão passadas, serão queimadas, tudo vai passar, porque a verdadeira segurança está em Cristo Jesus. A nossa segurança e paz perpétuas se encontram em Cristo e nas suas promessas. E o homem que tenta construir a realidade da sua própria vida, estabelecer a sua própria agenda, sem considerar quem é Deus, quem é o Filho, se arrependendo dos seus pecados e vivendo uma vida de obediência, é só uma questão de tempo, logo será frustrado todo o desígnio do seu coração. O verso 5, eu quero destacar aqui esta interjeição, eis, a primeira palavra de Jesus, este que está sentado no trono, a primeira palavra que ele usou foi eis, que significa veja, olhe, repare, preste atenção. Ele chamou a atenção de João para ver o seu poder criador em ação, tanto da natureza, verso 1 do capítulo 21, quanto dos homens, versos 2 ao verso 4. Homens esses que são os seus santos. Como Deus em Cristo estabeleceu nova realidade para o seu povo, de modo claro e inconfundível, fazendo novas todas as coisas em fidelidade e cumprimento dos eternos decretos redentivos. É Ele quem faz de maneira perfeita todas as coisas. Olha que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em quem? Em Cristo. É Cristo primogênito da criação, desta nova criação. É nele que todas as nossas vidas se tornam novas. E o que estamos experimentando na atualidade? O prelúdio daquilo que será perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos sujeitos às fadigas da vida terrena, às dores, tristezas e angústias. Estamos sujeitos à espada, à perseguição, à tribulação. Mas, quando Cristo vier, todas as coisas serão perfeitas. E nós já estamos nos afastando do mundo. Pela obra do Espírito de Deus, segundo a palavra do Senhor, nós estamos nos afastando do pecado. E quando Cristo vier, estaremos completamente isentos dessa natureza que milita com o nosso interesse de vivermos em plena comunhão com Deus.
e das vergonhas que os nossos pecados nos trazem, e da sujeição que o pecado também nos coloca, diante de tantas tribulações, e dores, e doenças, e até mesmo a própria morte. E esse dia está se aproximando, e tudo isto é uma realidade criada pelo próprio Senhor Jesus. Essa nova criação, de acordo com o apóstolo Paulo, é o resultado do poder de Cristo sobre a morte na sua ressurreição. Isso está registrado nos versos anteriores do capítulo 5 de 2 Coríntios. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e quando Ele foi ressuscitado, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, quando Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus, Ele inaugurou. Primeiro Ele satisfez toda a justiça de Deus, segundo Ele inaugurou uma nova criação, porque é nele que todas as coisas se tornam novas. O final do verso 5 diz: e acrescentou: este que está sentado no trono, Jesus Cristo, disse: eis que faço novas todas as coisas. E Ele acrescentou dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que palavras são essas? A promessa que Ele acabou de mencionar, que Ele faz novas todas as coisas. William Hendrickson comenta que tão certo é o cumprimento dessa promessa, que a voz fala como se já tivesse sido cumprida. Fala como se já tivesse sido cumprida. Eis que faço novas todas as coisas. Na visão, os atos foram cumpridos, contudo serão realizados na consumação dos tempos, quando Cristo retornar. E tal promessa foi tão enfatizada que Cristo disse: escreve, como João foi instruído em outras ocasiões, nos textos que nós temos aqui, Apocalipse 1, 11, verso 19, 14 e 13, e no capítulo 19, verso 9, especialmente no capítulo 21, verso 5, onde o verso se repete literalmente. Eu disse capítulo 21, mas não é capítulo 21 não, acho que é capítulo 22, é no capítulo 22, verso 6, disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não que as demais partes do livro não sejam, mas para dar ênfase apenas, o motivo declarado para o registro deste testemunho, faço novas todas as coisas, é que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, Jesus aqui, ao se dirigir a João, ele não está dizendo que as outras palavras não são fiéis e verdadeiras, ele está apenas enfatizando, chamando a atenção de João para esta promessa, de que ele de fato faz novas todas as coisas. Notemos no verso 6, início do verso 6, disse-me ainda. Veja, é uma outra coisa. Primeiro, a promessa de que ele faz novas todas as coisas. Segundo, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Terceiro, disse-me ainda, tudo está feito. Olha como esse verso começa. E me chamou muita atenção, e ao estudar esse texto, me lembrei de uma experiência de Cristo. A visão sobre a nova criação chegou ao fim. Obviamente, descrições mais abrangentes sobre a nova Jerusalém, a gloriosa noiva, a esposa do Cordeiro, serão fornecidas mais adiante, nos versos 9 ao verso 27, assunto do nosso próximo estudo. Aqui, no entanto, o foco foi apresentar objetivamente o cumprimento final do plano redentivo do Pai através do Filho. Quando Jesus estava na cruz, ele exclamou: está consumado, está completado, está concluído, está feito. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Este paralelo nos ajuda a entender que o mesmo Senhor que começou a nova criação com a sua morte e ressurreição, também a concluirá. Ele haverá de concluir todas essa nova criação. É uma promessa que ele mesmo fez. A Epístola de Paulo, no capítulo 2, verso 13,
diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Se referindo aqui à nova criação, ao processo da nossa salvação, que inicia-se com a nossa salvação, com a nossa conversão, com a nossa regeneração, e até a vinda de Cristo estamos num processo de reeducação, de santificação. Então, quando Cristo vier, Ele haverá de completar essa obra. O mesmo Senhor que começou, haverá de completar. No verso 6 ainda nós lemos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Encontramos aqui na nossa passagem, desde o verso 1, três garantias, desde o verso 5, três garantias de que essa promessa se cumprirá. Primeiro, o próprio Cristo é garantido de que essa promessa haverá de se cumprir. Ele diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então, é uma promessa que Ele mesmo está fazendo. Ele é a garantia. Segundo, a palavra também é uma garantia. É uma garantia endossando a outra. Ele disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são verdadeiras porque são contrárias às falsas e enganadoras dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos chamados anticristos. E são fiéis porque cumprirão exatamente o que elas dizem. É uma garantia. Escreve, registra. É como um acordo entre cavalheiros, né? Faz um acordo ali informal, aí eles vão no cartório e eles assinam um contrato, eles oficializam. Jesus está dizendo: escreve, registre isso, para que fique o testemunho na história de que eu cumpro todas as minhas promessas. Agora vem a terceira garantia, aqui no nosso texto, no verso 6, que é o poder soberano de Cristo ao se declarar: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. E o significado, admitido pelo próprio Cristo, está declarado no texto. Ele diz que é o princípio e o fim, conforme já tinha sido apresentado no capítulo 1, verso 8. Ele mesmo disse: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esta apresentação que Jesus faz de si mesmo pela segunda vez, a terceira vez no capítulo 22, pela segunda vez Jesus faz esta autoapresentação. Veja qual é o contexto: aquele que é o Todo-Poderoso. Por isso Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas tiveram início nele, e Ele é o fim de todas elas. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,18: para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Efésios capítulo 1, verso 10, diz que foi da vontade de Deus fazer convergir nele todas as coisas. Ele é o princípio e é o fim. Portanto, por possuir ascensão sobre tudo e todos, tem autoridade para garantir e realizar aquilo que Ele promete. O poder soberano daquele que está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é também uma garantia de que Ele haverá de cumprir a promessa de fazer novas todas as coisas. No final do verso 6 nós lemos: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A partir deste ponto, nós encontramos duas promessas afirmadas, tanto no verso 6, na última parte do verso 6, e também no verso 7. A primeira promessa está aqui no final do verso 6. Cristo saciará a sede dos redimidos. Aqui está a oferta de salvação que vem como um presente gratuito. Darei de graça. E confronta aqueles que pensam que pelo esforço do seu bom comportamento este aprovado por este mundo caído, eles merecerão a salvação. E que Deus não terá coragem de mandar pessoas tão boazinhas para o lago de fogo, porque elas não fazem mal para ninguém. Ora, desde quando bom comportamento para Deus é garantia de salvação?
A garantia da salvação está na fé na pessoa de Jesus Cristo. E é pela graça de Deus que nós recebemos a garantia da nossa salvação. Então, em obediência à palavra de Deus, tudo a partir dessa fé que nós fazemos, que as Escrituras chamam de boas obras, dando testemunho desta fé, então, estas obras que glorificam a Deus, para as quais nós sim fomos chamados, mas como resultado da nossa salvação, não como causa da nossa salvação, porque a salvação é obra da graça de Deus somente. Efésios capítulo 2, verso 8, que é pela graça de Deus que somos salvos, isto mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui a promessa de Cristo é que Ele haverá de dar de graça da fonte da água da vida. Os sedentos são todos aqueles que reconhecem a sua necessidade e cuja alma, como diz o salmista, suspira como a corça pelas correntes das águas, encontrando satisfação apenas em Jesus Cristo. Senhor, então me dá logo, diz a mulher samaritana, dessa água da vida, porque Jesus prometeu, se você tomar da água que eu tenho para te oferecer, do seu interior fluirão rios de água viva, você nunca mais terá sede, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de água, que sacia esta alma inquieta, perturbada que nós temos. E sem Cristo, nós ficamos interagindo com o mundo, em busca de uma paz que nós não encontramos. O máximo que nós conseguimos são momentos de paz. E quando todas as coisas estão assim, calmas, né, tranquilas, a gente fica até com medo, né? Nós estamos tão acostumados com o sofrimento, com a tensão, com a ansiedade, que quando as coisas estão em paz, a gente fica até com medo, né? A gente fica até assustado. Se alguém te ligar à noite, que é o momento que a gente está mais relativamente em paz, né? Porque tem gente que tem muito problema com sono, que é o momento que a sociedade está mais quieta. Se alguém te liga de madrugada, você já acorda já achando que alguém morreu. É ou não é? Então o máximo que a gente consegue ter são momentos de paz. E de repente, quando tudo está em paz, em ordem, sob o nosso controle, aquilo vira completamente e a nossa realidade passa a ser caótica, de caos, de perturbação, né, de descontrole, de desespero, porque a nossa vida é frágil, mas aquele que promete dar água viva, essa água da vida, Ele garante uma paz perene, estável, perpétua. E aqueles que encontram com Cristo, mesmo quando todas as coisas estão ruins, mesmo sofrendo as angústias, ele não é abalado na convicção de que o amor de Deus permanece por ele e que ele jamais pode ser separado do amor de Deus. E esse é o conforto, é o consolo que os verdadeiros cristãos têm no meio da fornalha. Eles dançam com aquele que parece ser um filho de Deus, um filho dos deuses, no meio da fornalha. Eles estão ali, mas ao mesmo tempo consolados, porque Jesus nunca abandona aqueles que pertencem ao Pai. Ele nunca lança fora aqueles que o próprio Pai lhe confiou. Neste contexto, a fonte da água da vida se refere à completa satisfação no Pai e também no Filho. Olha o que diz o capítulo 22 do livro do Apocalipse, verso 1. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal. Olha qual é a origem, olha qual é a fonte, que sai do trono de Deus e do Filho, porque o Filho também está sentado no trono. Agora o verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida. E a promessa de sua permanência eterna, segundo a promessa. A segunda promessa que nós temos aqui está no verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa é a promessa. O vencedor haverá de herdar essas coisas.
que estão sendo tratados aqui como promessas. Essa expectativa se encontra no final de cada uma das cartas endereçadas às 7 igrejas, que nós já estudamos aqui detalhadamente cada uma das 7 cartas. O vencedor, de acordo com o contexto imediato e remoto desta passagem, é aquele que, primeiro, sacia a sua sede espiritual na gratuita salvação por Cristo. Verso 6. Nós não podemos aqui interpretar quem é um vencedor sem considerar aquilo que ele acabou de descrever. Aquele que encontra em Cristo a sua satisfação. Aquele que encontra em Cristo a satisfação para a sua sede espiritual. Também, e mesmo estando ainda no meio da tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, é aquele que permanece fiel e confiante na vitória final pela fé em Cristo Jesus. Estes são os mais do que vencedores. Existe uma doutrina nos nossos dias, chamada de os vencedores, que prega uma obtenção da salvação, uma garantia da salvação pelo esforço e pela perseverança. E este ensino é uma tremenda heresia. Primeiro, porque a salvação é obra da graça de Deus somente. Segundo, que os vencedores não são aqueles que pelo seu esforço alcançam algum bem espiritual, senão aqueles que por meio de Cristo, no meio das tribulações, eles vencem, embora estejam no meio das batalhas, eles já são vencedores, porque quando Cristo vier, eles sairão vencedores sobre a morte, assim como Jesus venceu a morte. Então se utiliza de texto bíblico para pregar um moralismo, como uma complementação da obra da salvação, e isso é um tremendo engano. E se você ouvir uma doutrina como esta, rejeite, porque essa doutrina não é sustentada pelas Escrituras. Os mais que vencedores são aqueles que de forma unilateral foram amados por Deus e que por meio de Jesus Cristo receberam tão grande salvação. Por isso que nem a tribulação, por isso que nem a angústia, por isso que nem a perseguição, por isso que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada são capazes de desfazerem esta obra da salvação. Quem são os vencedores, senão aqueles que Cristo conferiu vitória sobre a morte? Vitória sobre a morte. Basta ler o que nós vimos aqui nos textos anteriores, no verso 4 do capítulo 20, por exemplo, sobre os decapitados, esses que na fidelidade a Deus, e essa fidelidade não é obra inerente do homem, não é um resultado inerente do homem, a perseverança é obra de Deus e a preservação do Espírito. Nós só perseveramos, somos convencidos, nos arrependemos, vivemos uma vida de obediência, porque o Espírito Santo, pelo testemunho das Escrituras, nos impulsiona a vivermos assim. É Ele quem nos preserva, é Ele quem nos dá força contra as tentações, é Ele quem nos sustenta, é o Espírito da verdade, é Ele que nos faz lembrar das palavras de Cristo. Não há mérito em nós. Se o Espírito se apartar de nós, nós nos entregamos às imundícies deste mundo, às idolatrias e aos enganos deste mundo. E se temos alguma vitória na nossa vida, o mérito não está em nós, mas na obra da salvação, arquitetada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito de Deus. O verso 4 diz que os decapitados, estes que por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João tem a visão desses que durante esse período que antecede a vinda de Cristo, pela perseguição foram mortos, mas não abdicaram da sua fé em Cristo Jesus, e foram vistos vivos na presença de Cristo, reinando com Ele neste tempo, preservando os santos e julgando os ímpios. Ou você acha, pelo testemunho do livro de Apocalipse e demais textos do Novo Testamento, que neste momento os julgamentos já não estão acontecendo contra os ímpios? E que nós já não estamos sofrendo os efeitos desses julgamentos que se intensificam, tendo em vista a aproximação
do dia de Cristo. Nós estamos sofrendo os efeitos desses julgamentos no mundo, e os que já partiram estão agora na presença do Senhor, reinando com Cristo. Então, os vencedores são aqueles que pela fé em Jesus Cristo venceram primeiramente a morte espiritual, mas que também por meio de Cristo eles sairão vitoriosos diante das suas mortes físicas, porque quando nós morrermos, nós seremos levados imediatamente para a presença de Deus, e no dia de Cristo os nossos corpos serão ressuscitados. A terra, o mar não conseguirão deter a ressurreição dos santos, e nós então teremos novamente o encontro com o nosso corpo aperfeiçoado, e neste corpo não haverá qualquer mancha do pecado ou vulnerabilidade a doenças, às dores, a tristezas. Esse dia se aproxima. Esses são os mais do que vencedores. Paulo diz isso em Romanos 8, 31 a 39, e aqui em Apocalipse 2 a 3, nas 7 cartas, o tempo todo Cristo está exortando a igreja a permanecer fiel, confiando nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Sobre estes, as promessas pactuais se cumprem, porque no final do verso 7 diz: e lhe serei Deus, e ele será meu filho, este vencedor. E, portanto, herdam todas as bênçãos espirituais que lhes estão reservadas na vida eterna, que o apóstolo Paulo chama de coroa da vida, que está preparada para aqueles que suportam com perseverança a provação. Agora o verso 8, encerrando aqui a nossa passagem, nós lemos aqui uma lista daqueles que ficarão de fora, já estão fora dessas promessas, mas experimentarão uma realidade completamente à parte daquilo que será experimentado pelo vencedor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se a glória celestial estará acessível ao vencedor, estará inacessível a todos esses que João está listando aqui para nós, tá? Esta lista apresenta um contraste negativo da vontade de Deus, que tais homens na sua rebelião se opuseram. Quem são os covardes, senão aqueles que foram desleais moralmente falando? Quem são os incrédulos, senão aqueles que negaram a fé? Quem são os abomináveis, senão aqueles que na sua imundice, aqueles que se envolveram com as trevas deste mundo, viveram uma vida de desobediência ao Senhor? Abra, por favor, capítulo 17 do livro de Apocalipse, verso 4. Olha o que o texto diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Quem são esses abomináveis, senão aqueles que desobedeceram, viveram a vida de desobediência, se compactuando com este mundo, de idolatrias, de imoralidades e tantas outras coisas. Quem são os assassinos, senão aqueles que negaram preservar a vida, tirando a vida do outro: não matarás. Quem são os impuros, senão aqueles que negaram a pureza sexual, a castidade, quando solteiros, e a pureza sexual dentro do casamento, não se maculando com o sexo, estando casado com outras pessoas? Quem são os feiticeiros, senão aqueles que se recusaram a buscar sabedoria fora da palavra de Deus, com mortos, com símbolos, com ídolos e com tantas outras coisas que são utilizadas para buscar alguma revelação, para buscar algum entendimento, alguma sabedoria fora das Escrituras?
Quem são os idólatras, senão aqueles que negaram a fidelidade a Deus, de adorar somente a Deus? Deus proibiu que o homem adore qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa, senão o Senhor Deus que tirou o povo do Egito. O único Deus e verdadeiro, como nós lemos lá no Salmo 115, que inclusive diz que aqueles que adoram as coisas se tornam semelhantes a eles. Não olham, não veem, não andam, não apalpam com as mãos, ou seja, mortos espirituais adoram aquilo que é morto. Mas somente os vivos, espiritualmente falando, adoram o Deus vivo. E quem são esses mentirosos, senão aqueles que não têm compromisso com a verdade? Quem são esses que ficam fora da Nova Jerusalém, senão aqueles que estão contaminados e compactuados com o pecado? Olha o que diz o capítulo 21, final do verso 21, verso 27. Olha o que diz aí: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na Nova Jerusalém, como já vimos aqui sobre o final do verso 1 do capítulo 21, o mar já não existe. Na Nova Jerusalém, na nova realidade que Cristo haverá de revelar e de trazer à realidade, não haverá espaço para qualquer tipo de contaminação. Notemos que Cristo listou primeiramente os covardes. É Cristo quem está listando para João. E a primeira descrição, o primeiro adjetivo que ele dá aqui a João é dos covardes. Estes estão prontos a assumirem qualquer compromisso que os livre de riscos. Na hora do risco, ele assume qualquer compromisso. Ele faz o que precisa fazer. Na hora da tribulação, da angústia, da dor, ele se compactua até mesmo com o diabo, se for necessário. São os covardes. Mesmo aqueles mais odiosos ou vergonhosos possível, os covardes, eles assumem o compromisso que tiver diante deles, desde que livre a pele deles. A palavra covarde aparece 7 vezes nas Escrituras. Em todas elas encontramos o significado de medo, timidez e principalmente falta de confiança. Falta de confiança. Eles ficam fora da Nova Jerusalém, ficam fora da realidade que o Senhor está preparando para aqueles que amam. Como Jesus mesmo disse em João capítulo 14, Jesus prometeu aos discípulos que estavam entristecidos pensando na sua partida, e Jesus disse para eles no capítulo 14 de João, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas os covardes são aqueles que se negam a confiar. E eles, porque na hora da pressão não confiam, na hora da pressão eles se entregam a qualquer tipo de pacto com este mundo. Jesus prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Precisamos confiar, meus irmãos. Precisamos confiar nessa promessa e naquele que a faz. Assim como Deus impediu que o homem e a mulher permanecessem no jardim do Éden, eles foram retirados, os querubins foram colocados na porta do Éden, para que eles não entrassem mais no jardim e tomassem da árvore da vida. Por causa da sua condição corrompida pelo pecado, na nova criação, como já vimos, não haverá acesso a pecadores. Aliás, eles já terão sido totalmente sentenciados para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No que é absolutamente santo, não haverá lugar para o pecado e também para a morte. A segunda morte aqui, como já vimos, é uma referência ao estado de punição eterna. A primeira é física, primeira morte. A segunda é irreversivelmente eterna. Gregory Bale, no seu livro Um Brado de Vitória, descreve a segunda morte como uma punição aperfeiçoada e eterna. Aperfeiçoada e eterna. Vamos orar? Guarde essa palavra no teu coração, seja fiel a Cristo, mesmo que seja necessário perder a sua vida, seja fiel a Cristo, permaneça nele, esteja comprometido com o Senhor. Nunca
negue o Senhor, nunca abandone o seu compromisso com o Senhor. Siga obedientemente todas as palavras que te conduzem para a vida eterna. Oremos. Pai, nós te pedimos que pelo Teu Espírito essa palavra seja depositada no nosso coração, de tal modo que mesmo que queiramos arrancá-la de dentro de nós e nos esquecermos dela, nos apartarmos dela, não consigamos. Dá-nos, ó Deus, este favor, esta graça de andarmos, ó Deus, nesta jornada da vida cristã, cientes, ó Deus, das Tuas promessas, e dá-nos forças para perseverarmos diante das mais difíceis tensões que a vida nos reserva. Pois queremos, ó Deus, nos manter fiéis ao Senhor, comprometidos com a verdade, andando sempre nos Teus caminhos. E nós aguardamos, ó Pai, ansiosamente pelo dia que estaremos na Tua presença, pelos méritos exclusivos do Teu Filho Jesus Cristo, pois foi Ele quem morreu e quem ressuscitou e está agora à Tua destra, de onde intercede por todos nós, e nós declaramos a nossa fé e a nossa confiança na obra do Teu Filho Jesus Cristo, e é por meio dele que nós recorremos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Alguma pergunta, irmãos?